Lula, agora sim. Vamos lá. A enquete, né, tá acirrada. Não, né? peraí. A galera tá aqui. Para não dizer que a enquete, eu não tô vendo a enquete, tá? Para não dizer que influenciou. Tá. Vamos escalar primeiro o goleiro e aí depois a gente vê na enquete. Pode ser assim? Porque eu não quero ver a enquete. Você quer minha opinião primeiro ou você quer... Quero sua opinião primeiro. Cara, é importante dividir em duas questões, tá? Primeiro, o que eu acho o que eu quero e o que eu acho que vai acontecer. O que eu quero é João Paulo. O que eu acho que vai acontecer é Ronaldo. É só para deixar claro. Então, assim, o que eu quero é João Paulo. Ah, Leira, você é maluco, jogo decisivo e tal. O Igor Souza botou, né? João Paulo sem ritmo, falha e tal. Velho, falhar, qualquer goleiro está apto, né? Ou qualquer goleiro que estiver em campo, ele está sujeito, melhor dizendo, a falhas, né? Qualquer jogador que estiver em campo, ele está sujeito a falhas. Só que você ter um Ronaldo que é um jogador inconsistente, um jogador já que a torcida está com pouca paciência no jogo decisivo, pode ser tão danoso quanto você colocar um goleiro sem ritmo para jogar. Então, assim, para mim tá numa linha muito tênue aí entre você apostar num goleiro melhor sem ritmo e você apostar num goleiro inferior, mas que esteja com um pouco mais de ritmo, né? Que esteja em condições de jogar com mais... vem enfrentando essa sequência maior de jogos. Para mim, tá no mesmo patamar ali tá empatado, né? E aí vai muito da questão do dia, do treinamento, né? Do dia a dia. Eu iria de João Paulo, apostaria nessa situação, né? Mas eu acho que vai dar Ronaldo. E aí, como a escalação, Lula, é para colocar o que a gente considera provável e não o que a gente quer, eu colocaria Ronaldo no gol. Mesmo querendo João Paulo. Tá vendo aí a polêmica? É uma resposta dificílima, tá? Dificílima. Primeiro que a gente não tem a real situação de João Paulo hoje. A gente não sabe, não viu os treinamentos dele após chegar ao Bahia. Então, esse é um primeiro ponto, né? Ao mesmo tempo, esse é um momento quase que ideal para poder iniciar um pontapé inicial, tirando a pressão do jogo, que é um jogo de muita pressão, mas é um momento ideal porque é um jogo em casa, é um jogo que a torcida compreenderia um momento né, de mudança, né? É um jogo para uma mudança que, por exemplo, não queimaria Ronaldo nesse momento, né? Ronaldo vem bem, inclusive seria bom ele poder manter, porque imagine uma falha de Ronaldo, ele em seguida vai ser obrigado a jogar as 2 finais da Copa do Nordeste. Que peso vai ter isso? Sendo que o segundo jogo é na Fonte Nova, teria um reencontro. Então, isso também tem um peso. E aí todos os argumentos que você colocou pesam ao contrário, né? Trabalham no contrário, porque você não sabe qual o ritmo que ele está, né? Isso numa partida decisiva pode ser fundamental. O Fluminense marca por pressão a saída de bola do adversário e você precisa ter confiança no jogo de saída de bola do goleiro. Não sabe como é que está João Paulo, que nível nesses 10 dias de treinamento João Paulo conseguiu adquirir, né, para entender nossa formação de jogo, nossa maneira de jogar. É difícil, velho. Eu acho, meu feeling é de que João Paulo vai jogar. Eu acho que a gente vai ter Ronaldo contra o Fluminense, João Paulo contra o Mirassol e Ronaldo na Copa do Nordeste de novo. Porque, evidentemente, João Paulo não pode jogar. Eu acho que você tem chance de acertar, velho. Tá muito mal. Meu filho é só um feeling mesmo, que eu acho que vai dar João Paulo. Mas é bem possível, como você colocou, que possa acontecer na partida seguinte. É bem possível que possa acontecer na partida seguinte. Não sei, velho. É bem difícil. É uma situação eu muito quero difícil. João Paulo, só para deixar claro, mas eu acho que o Rogério vai escolher Ronaldo. Eu quero João Paulo e acho que vai dar João Paulo. E agora vai decidir. A enquete vai decidir. João Paulo tá levando a enquete com 58%. Olha, caramba. 58% João Paulo, 42% Ronaldo. Muito surpreendente para mim. E que bom que o Ronaldo se recuperou, velho, nessas partidas. Que bom. Porque a gente precisava dessa recuperação, né? A gente não conta mais com o Marcos Felipe, né? Para mim foi uma surpresa também. Eu achei que seria muito maior a diferença em vantagem para João Paulo, né? Mas a diferença é de 8%. Que bom que é essa diferença. Vamos ficar como? A enquete vai de fato decidir? De 8% que eu digo, galera, em relação a 50-50, né? Tipo, 42 a 58, tem 8% para um lado a mais do que para o outro, né? Isso que eu tô dizendo.
16%. A diferença é 16%, mas ficou claro o que eu quis dizer. Quer dizer, não ficou claro, mas eu tive que. Não ficou claro, mas eu tive que falar. Enfim, todo dia botou aqui, quem errar sorteio a camisa oficial para os inscritos. Beleza. Do próprio bolso. A voz do povo é a voz de Deus, né? Vamos com o João Paulo, mas eu acho que vai dar Ronaldo, deixando claro que vai dar Ronaldo. Com ressalvas. João Paulo com ressalvas, podendo ser Ronaldo aqui. Não ressalvas a João Paulo, mas ressalvas a possibilidade de acertar ou não. O Elias Gabriel colocou aqui, ó. Que bom que se recuperou. Muito obrigado, mas é João Paulo sem condições. Enfim, João Paulo no gol. E aí, agora sim, né? Vamos partir para a escalação que a gente considera ideal ou que vai acontecer provável para o jogo contra a equipe do Fluminense. Vamos lá. Na direita, Arias, né? O Gilberto ainda não se recuperou, então a gente tem o Arias aqui na lateral direita nesse momento, né? Como um provável titular. Não acho que vai ter mudança na defesa, até porque, imagino eu, que a gente pode ter mudança na defesa para o jogo do Mirassol, né? Por exemplo, com o Luiz Gustavo fazendo uma possível estreia. Então, a gente tem aí na defesa, na minha opinião, a manutenção do David Duarte e também do Santiago Ramos Bingo. Acho que não há um ponto de discordância em relação a isso, muito menos na lateral esquerda em relação ao Luciano Juba, né, Lula? Então, exatamente. Já vou colocar aqui nossa linha de 4 defensores, porque eu sei que nessa linha de 4 defensores aqui não há ponto de discordância. Do meio para frente, a gente não tem o Caio Alexandre ainda, né? Ainda está fora de combate. Manutenção do Acevedo, fez um jogo bom contra o Santos, optaria por uma mudança de esquema, optaria por um outro jogador. Como é que o Luiz Teles enxerga essa primeira volância aí? Sem chances. Sem chances de haver mudança de esquema, sem chances de ser outro jogador. Né? Ali não há... A não ser um problema de lesão, que eu não acredito, né? O próprio Rogério Ceni falou, né? que o Acevedo saiu ali, foi cãibra, né? Então, não, mesmo sendo um jogador que vai ser muito utilizado nesses próximos jogos pela falta de intercâmbio, né? Mas vai ser Acevedo, acho que não tem muito para onde ir, não. E Bahia Praia. Vitor Gabriel, Leiro merece o troféu passador de pano para Rogério Ceni. Por quê? Oxe! Enfim, vamos lá. Isso são umas coisas que eu não consigo entender. O que foi que eu disse aqui, né, no sentido de passar pano para Rogério Ceni? Enfim, complicado. Mas vamos lá. Acevedo, né, na primeira volância, Jean Lucas e Everton Ribeiro, né? A gente completa o meio aí, seria o trio de ferro, sem o Caio Alexandre, né? Digamos assim. Então vamos lá. Então, Jean Lucas pela esquerda, Everton Ribeiro pelo lado direito. Luiz Teles! E esse trio ofensivo? Que bucha, meu irmão! Agora vai ser complicado. Vamos começar por William José? Vamos começar por William José? Será? Eu acho que entrou bem pra caramba, né? Mas eu acho que ele começa com o William José, velho. Eu acho. Será? Eu acho que sim. Eu acho que é o William José com aquela configuração de talvez mudar rapidamente, etc. Posso dar meu palpite? Pode. Kaique, Cauli e William José. Eu acho que o ataque vai assim. Eu acho que o Bahia não começa com Pulga. Pronto. Eu tô fechado com você. Acho que é o que vai acontecer também. Foi como ele ajustou o time contra o Santos, né? Kaique, Cauli e aí só que com o William José na frente. Eu acho que ele não começa com Pulga. Só que aí qual é a questão? Cauli não é um cara tão rápido e Kaique não é um cara como o Ademir. É diferente um pouco a característica. E por isso que eu pensei que ele poderia começar com Kaique, Cauli e Lúcio. Porque aí ele poderia ter Pulga e William José no segundo tempo. Entendeu? Não velho, não dá para dizer que isso não dá para acontecer ou que seria assim uma surpresa. Não acho que não seria uma surpresa. Mas estou contigo que eu acho que a escalação mais provável é esse trio aí. Eu estava pronto para dar meu voto nesse trio. Então vamos lá. Pela direita, Kaique vindo pro lado bom, né? Vindo pro lado bom, Kaique vindo pro lado bom. Aí eu já não tenho tanta certeza. Cauli na direita? A do Arias? O lado de campo eu já não tenho tanta certeza. De fato, quando ele entrou com Cauli pela direita e Kaique pela esquerda, né? Kaique
veio se adaptando aí e veio a cada partida melhorando a sua atuação defensiva, né? Que aí seria o maior problema. E também veio a cada partida melhorando o seu comportamento em fazer a largura de campo, porque ele tende o tempo todo a sair da largura de campo. Ele conseguiu fazer isso muito bem, muito bem. Muito bem não, mas muito bem, não muito bem no geral, mas muito bem para o que se espera dele, porque para o que eu, Luiz Teles, esperava dele. Então, acho que há uma tendência de manutenção dessa formação assim, sendo que dessa vez a gente deve ter 3 jogadores para fazer as mudanças de largura de campo. Sanabria está disponível, né? Sanabria, Thiago Pode, Murilo. Pode jogar a Copa do Brasil, sim. Pode sim. Né? Então, Sanabria, Thiago e Pulga. Né? A gente vai ter 3 jogadores para poder fazer isso. Eu acho difícil. Eu usaria, assim, obviamente, se Pulga está bem, a gente não sabe desde quando Pulga vem consistentemente trabalhando, Pulga pode ser a primeira opção. E aí eu acho, inclusive, que possivelmente, né, a gente teria Cauli, William José e Pulga. E Kaique para o banco. Pode ser. Kaique para o banco. Rapaz, tá? Eu vou assinar, viu, Lula? Eu vou assinar, velho. Eu vou apostar em Eric Pulga voltando aí. Eu vou assinar. Vamos assinar isso aí? Velho, o cara aqueceu contra o Corinthians, treinou normalmente. É uma coisa sem informação, mas com a possibilidade, assim, olhando, se ele está numa recuperação boa, se ele treinou, se ele tem condição, e ele agora já tem os substitutos possíveis, é possível que ele volte desde o início. E tá? Aí, ali com 15 do segundo tempo, 10, o que seja, sai Pulga, entra Sanabria e vida que segue. Se precisar tirar Cauli, tira Kaique, se precisar, bota Kaique, se precisar tirar o Elisé, bota Lúcio. Você tem 3 alterações e ainda tem o Thiago correndo por fora aí. Né? Tá, assim, eu acho possível. Vamos arriscar essa. É uma possibilidade boa, velho. Mas assim, eu de boa, a gente tá dando um risco aí. Né? Eu acho que talvez seja mais provável no olhar de Rogério a gente ter não Pulga jogando de primeira, né, devido ao longo tempo que ele ficou de fora por uma lesão muscular. Né? Num jogo assim, sempre lembrando que primeiro tempo de partida ele é sempre muito mais intenso do que um segundo tempo de partida. Então, apesar de assinar contigo aí essa escalação, eu acho que é de uma coisa mais de torcedor / feeling do que de talvez a maior probabilidade. Eu diria que a maior probabilidade, Leiro, é da gente ter Kaique, William e Cauli. Eu diria, tá? Mas para a coisa do torcedor e do canal, né? Como você tem esse feeling também, eu assino contigo essa. Não, sinceramente, se Sanabria não tivesse condições de jogo, né? Não tivesse no bid, não tivesse condições de atuar, eu até entendo não começar com Pulga, porque você não teria uma substituição para ele. Mas tendo a substituição pro Pulga, eu não acho absurdo começar com Pulga, ainda que no primeiro tempo seja um primeiro tempo de mais intensidade. Né? Assim, a gente precisa levar em consideração que Pulga ele foi para São Paulo, ele aqueceu normalmente no jogo contra o Corinthians, ele participou do trabalho com bola do aquecimento, né? Tomou o amarelo ali por conta da questão de zerar o cartão dele, né, para a sequência. Depois ele continuou treinando normal em Salvador, já está na transição há algum tempo, treinando normalmente durante a semana. Então, assim, não tem nada que nos leve a crer que Eric Pulga não poderia jogar pelo menos 45 minutos contra o Fluminense, né? Uhum. Então, assim, pode ser que esses 45 sejam os finais? Pode. Mas, levando em consideração a formação do time do Bahia hoje, eu acho que a gente pode ir com o Eric Pulga de titular. E aí, quando precisar, Sanabria de um lado, Kaique do outro, Lúcio na frente. E a gente tem ainda o Thiago como um jogador de possibilidade também, se for necessário. E aí, levando em consideração essa formatação, fica mais ou menos dessa forma aí, né? David Duarte, perfeito. Ramos Ming e Luciano Juba, fazendo a saída de 3. Acevedo e Everton baixando aqui um pouco mais, Everton com aquela possibilidade de flutuação. Cauli por dentro com Jean Lucas, Eric Pulga de um lado, Arias do outro fazendo amplitude e William José na frente. Né? Acho que basicamente é esse Bahia aí que deve disputar a partida contra a equipe do Fluminense. Né? Só para voltar aqui para a escalação original, aqui é o Bahia com bola, né? E o Bahia sem bola. No caso, Bahia, bola, não, Bahia. Vamos lá, eu só queria não consertar, claro, obviamente não consertar,
Mas dizer que o Bahia, com bola, ele pode ter outra formação também, dependendo do comportamento do adversário. Claro. 3 formações, na verdade, né? Sim, sim. Ele pode ter a formação saindo, abrindo apenas os 2 zagueiros e tendo o goleiro como a saída de 3, né? E aí você trabalhando mais tanto Arias quanto o Juba no setor de armação, tendo apenas Acevedo no apoio, ou talvez ainda o próprio Everton Ribeiro. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é você manter a saída ali com 3 atrás, mais o goleiro, e não ter Everton Ribeiro no apoio, ter só Acevedo no apoio, trabalhando com Jean Lucas e Everton Ribeiro um pouco mais à frente, como armadores, e Cauli na flutuação, né? Mantendo Arias, por exemplo, espetado, mas Cauli sendo flutuando mais ali no ataque, no meio, buscando entrelinhas mais do que o próprio lado direito, né? Não necessariamente o lado direito. O pessoal falou aqui, Pulga de primeira. Cara, é uma possibilidade, né? Ele se machucou no 3-2 contra o Retorno no dia 30 de julho. Então a gente tá falando de um mês, né? Um mês, menos de um mês fora. Quase um mês fora, né? Enfim, é um cara que, pela qualidade dele, velho, ele pode fazer diferença, tanto começando como no segundo tempo. Enfim, vamos aguardar ser nos próximos capítulos, mas esse é um provável Bahia, tá? Esse é um provável Bahia. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações, porque vai começar o famigerado Campinho. Antes, Lua, de trazer o Campinho do jogo, especificamente contra o Fluminense, eu queria fazer aquela proposta do que eu disse, só pra galera visualizar o elenco do Bahia atual, tá? Então vamos lá, eu vou trazer de um lado, do lado esquerdo aqui, né, do campo, o time que talvez todo mundo considere o time ideal, ou o time titular, digamos assim, e do lado direito, o time que seria o time reserva hoje, e ainda mostrar os jogadores que não estão no campo, né, para as pessoas verem, né, que ainda tem jogadores fora, e mostrar que a gente tem 2 times interessantes, dois times competitivos, né, e ainda tem jogadores que não estão nem escalados aí. Então, de um lado, eu vou começar com o João Paulo, eu vou trazer o time ideal, digamos assim, no imaginário do torcedor com os reforços, tá? O João Paulo, tá? Eu vou trazer o time que vai ser no titular, então Gilberto do lado direito, né? Vou puxar aqui o Gilberto aqui do lado direito, né? Vou puxar aqui um pouco mais para trás, que a gente vai ter que botar de um lado e de outro do campo. David Duarte, Santiago Ramos Mingo e Juba, é o que estão jogando hoje, né? É o que tem para hoje, no momento. Aí você vem com o Caio Alexandre, não é o time que vai jogar contra o Fluminense, tá? Aqui é só um levantamento do elenco do Bahia atual, para vocês entenderem como é que tá o processo. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, tá? Aí na frente a gente pode dizer o quê? Ademir, Eric Puga e William José, seria isso? O time considerado ideal do Bahia hoje, o time titular do Bahia hoje? Vamos lá. Aí vamos No meio imaginário a gente teria já Sanabria ali no lado direito. Mas calma, chegou agora, né? Eu vou botar Sanabria no time reserva, mas pode ser que ele vire titular, né, no futuro próximo. Tudo bem. Mas no imaginário, hoje, na configuração atual, né, seria isso aí. Exato. Aí vamos lá, pro time considerado reserva, né? Digamos assim. Óbvio, hoje Arias é titular, mas só para vocês entenderem. Arias, aí teríamos aqui, e aí tem o Gabriel Xavier, o Luiz Gustavo, né? Que já entraria aqui pelo lado esquerdo, e o Iago Borducci, ou o Zé Guilherme, né? Mas vamos de Iago Borducci, que é o que tem aqui para hoje. Acevedo, né? Rodrigo Nestor e Michel, né? Formando esse trio ofensivo, né? E na frente seria Kaique de um lado, Sanabria do outro e Lúcio Rodrigues na frente, certo? Esse seria o time titular e time reserva do Bahia. A gente ainda não utilizou Danilo Fernandes, Canu, Fred, tem Gerald aqui, né? Mas é da base, então eu vou tirar ele depois. Zé Guilherme, calma, Davi, eu tenho que tirar da lista. Rezende, Eric, Sidney, Jota eu vou tirar porque foi emprestado, Cauli, David Martins, Vitinho, Juan Pablo, Thiago e Del. Eu ia só dizer para você que eu trocaria Kaique por Cauli ali. Ou ainda talvez ou ainda talvez trocasse Nestor ali para uma outra situação de jogo. Pode ser. Eu acho que Cauli, cara,
Cauli está muito mais próximo de ser um 12º jogador do Bahia do que quase todos os outros atletas do time. Né? Então, acho que não tem como a gente deixar Cauli de fora nesse ponto, ainda que assim um espelho, né, um espelho da tal equipe titular, talvez o Cauli fique de fato de fora, mas é porque ele é um jogador multifunção, né? O último jogo foi muito claro, né? Ele atuou pela direita, pelo centro, pela esquerda, né? Não, então... eu concordo 100% com você. Eu só coloquei no sentido do espelho, mas para a galera ver, a gente tem 2 times que para mim são muito competitivos, tá? 2 times que para mim são muito competitivos e ainda não estamos utilizando Danilo Fernandes, Canu, Fred, Zé Guilherme, Rezende, Eric, Sidney, Cauli, David Martins, Vitinho, Juan Pablo, Thiago e Del. E a gente tem aqui 2 times super competitivos, na minha opinião, em campo, para a galera ver como é que tá o elenco do Bahia hoje. Né? Hoje. Imagine. E aí a gente pode levar em consideração, Luiz Teles, é o que eu falo sempre, aqui não necessariamente é um time titular, é um time reserva. Por exemplo, Sanabria pode vir a ser um titular, Lúcio Rodrigues pode vir a ser um titular em algum momento, né? O Luiz Gustavo pode vir a ser um titular em algum momento, a gente não sabe, né? Dificilmente por causa do Ramos Mingo, né? Mas pode vir a ser um titular, eventualmente. Então, assim, não é um elenco curto. A gente tá falando aqui de 22, né? Porque tem 11 em cada lado, a gente tá falando de 22 aqui. Aí você tem ainda Danilo, 23, Canu, 24, Fred, 25, Zé Guilherme, 26, Rezende, 27, Eric, 28, Sidney, 29, Cauli, 30, David Martins, 31, Vitinho, 32, Juan Pablo, 33, Thiago, 34 e Del, 35. A gente está falando de 35 jogadores. Claro que tem ali uma composição de base, com o Del, com o Juan Pablo, né, com o Vitinho, com o David Martins, né, mas tem jogadores que já têm mais do que 20 anos, por exemplo, Thiago, Vitinho, né? Então, assim, é um elenco com 35 jogadores. 35 jogadores que podem atuar, que têm a disposição de atuar. Se você quiser tirar aí o Del, por exemplo, que não é relacionado com frequência, né? Você desce para 34, mas aí você ainda tem o Thiago e o Juan Pablo ali na frente. Então, eu acho que não é um elenco curto. Agora, é um elenco ainda desequilibrado, né? Ainda desequilibrado. Não é um elenco do Flamengo. Que, como eu disse, que você troca um pelo outro e você tem 22 titulares, né? Não é, ainda não chegou nesse patamar. Né? Aí tem aí, o pessoal ainda falou, né? Tem o Cauê Furquim, também que não está nessa lista, que poderia ser um jogador, mas ainda muito jovem, né? Então, assim, se você tivesse com todo mundo em condições, Rogério Ceni ia ter uma puta dor de cabeça para poder escalar esse time, velho. A verdade é essa. Mas, enfim, Lu, eu vou só tirar da tela aqui para poder arrumar o campinho, né? E aí na volta a gente volta, e agora sim, né? Depois dessa análise de elenco. Foi bom você botar no papel para as pessoas verem, né? A gente tem muita crítica, né? Não consegue. A gente tem que lembrar na administração disso tudo, estão 2 coisas que são importantes ser levadas em conta, que ninguém leva em conta. Uma é a administração de elenco. Então, você precisa ter elenco não gigante para poder ter a galera feliz. A galera, rapaz, ninguém se satisfaz só com dinheiro, não, velho. Ninguém, né? Você quer estar feliz ali, seja no ambiente de trabalho, seja com a possibilidade de progredir em sua vida, etc. Então, se você não tem um elenco que você não consegue dar chance para as pessoas de mostrarem o seu valor, você tem ali pessoas infelizes, você tem ali um ambiente que pode cair, né? Então, isso é um aspecto importante. E o segundo aspecto é que você também não pode esquecer do lado financeiro da coisa. Você não contou aí uma série de jogadores do Bahia que estão emprestados à outra equipe. Né? O elenco não só é desse tamanho, como também há jogadores fora do clube emprestados. Então, você tem tudo isso que tem que estar na balança na hora de você montar e olhar para um elenco. E aí eu acho que assina embaixo com você, ainda não temos o mesmo equilíbrio em relação aos nossos maiores concorrentes de topo de tabela hoje, não estamos longe disso, né? Sem contar na nossa titularidade, a gente também não tem atletas com o mesmo nível, né, de seleção, né, de multivalências, etc. Mas a gente já tem a gente tem um elenco numericamente bom o suficiente e a gente também já tem um equilíbrio que nos permite, por exemplo, passear por essa zona sem ser um intruso. Não somos mais intrusos no G5. Não somos mais intrusos no G5.
Hoje é um campeonato totalmente factível para o Bahia, né? Tendo os concorrentes que tem, pertencer ao G5 do Brasileiro, também por conta do elenco, né? É por conta de uma organização, é por conta da manutenção desse elenco, de uma maneira de jogar, de um treinador, mas também é por conta de um elenco que, ano a ano, vai se tornando mais equilibrado também, né? Ainda que falte, como você colocou, nós não temos 22 titulares, né? De muito nível, mas temos hoje menos discrepância entre os titulares e os reservas. E ainda tem jogadores, Lula, que a gente pode considerar, por exemplo, para o ano que vem, que estão emprestados, mas que têm condições de jogar, por exemplo, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, caso aconteça no ano que vem. Matheus Bahia, Marcos Vitor, são jogadores que estão no Ceará sendo utilizados, né? Enfim, tem Denis Júnior, Denis Júnior, Miqueias, que está fazendo uma boa Série B pelo América Mineiro, né? Então, assim, tem jogadores emprestados que podem fazer, por exemplo, esse início de ano para poder poupar esse Bahia Prime, digamos assim, para as competições de maior importância, né? O Bruno Espírito Santo falou isso aqui, ó. Leritários, vocês acabaram de ilustrar na prática que temos condições de poupar todo o time titular no Baiano, dar minutagem para a molecada da base e incorporar os reservas no primeiro trimestre de 26. Pois é, o cenário ideal seria isso.